Boa tarde, pessoal. Estamos em mais uma live do ITJ. Hoje com uma pessoa... Como é que eu já defini tantas vezes ele, que eu fiquei pensando na hora que eu estava vindo para casa, porque eu faço das lives aqui de casa, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou descrever essa pessoa que, mais do que um brilhante advogado, ele é o gentleman. Então, se existe um lorde dentro da OAB São Paulo, em especial da OAB Santo Amaro, esse lorde é o nosso querido amigo Paulo Ferro. Paulo Ferro, além de advogado, com pós-graduação, especialista em direito trabalhista e sindical, ele é também relator do Tribunal de Ética de Santo Amaro, tá? Subseção de Santo Amaro. E vem fazendo um trabalho brilhante e, como bom amigo, é um processualista de mão cheia. E eu acho que não teria outra pessoa para falar melhor do que o Paulo sobre o nosso tema de hoje, que são as tutelas provisórias. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, professora Thaís, obrigado pelas palavras. Essa nossa amizade, eu acho que é um motivo de tantos elogios, tenho certeza. E nada, olha, gente, não é por nada, não. É Lorde, bonitão, que a Ana não me ouça, né, Ana, se estiver ouvindo, né, dono da Casa Amarela, que depois qualquer dia eu conto para vocês essa história, né, mas é realmente aquela pessoa que não tem não, isso eu acho fantástico. Então, eu acho que o mundo precisa de pessoas disponíveis, e o Paulo é uma pessoa disponível. Eu venho falando muito isso, né, em várias lives que eu faço, e que a gente tem que ter essa disponibilidade para que a vida também seja disponível com a gente. Então, ele é uma pessoa disponível, e mais do que isso, ele é realmente um gentleman, uma pessoa calma, tranquila. Fala que ele passou várias vezes na fila e eu não passei nenhuma. Ele ficou só com ele. Então, é prazeroso. Eu, particularmente, de todas as pessoas que eu conheço, nós temos muitos amigos em comum, não conheço uma pessoa que fale mal desse nosso convidado da noite, né? Então, e eu acho que esse trato, inclusive com um colega, mesmo que seja com a parte contrária, advogado da parte contrária, né? Então, esse respeito que ele tem pelo outro talvez seja a melhor qualidade que o Paulo tem, né? Mas, Paulo, vamos falar. Vamos lá. Eu até já brinquei, gente, com ele hoje a respeito desse tema, né? A questão das tutelas provisórias, que eu quero primeiro saber, quando a gente fala de tutela provisória, só é usado no processo civil? Eu posso usar essa tutela provisória, por exemplo, numa ação trabalhista? Perfeito, vamos lá, mais uma vez. Obrigado, professora Thaís, pelo convite, boa noite a todos. Espero que, meio de toda essa confusão, todos estejam bem. E nosso tema justamente é esse, a tutela do CPC. Por que é no CPC? Porque é somente lá que está estipulado ou normatizado esse tipo de procedimento. Porém, a própria CLT fala, quando a CLT for omissa, pode usar de forma subsidiária o Código de Processo Civil. E é isso que acontece. Logicamente, numa quantidade infinitamente menor do que no processo civil, há sim essa possibilidade de uma reclamação trabalhista, numa ação na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal, se for o caso, a aplicação ou requerimento de tutelas provisórias nos moldes do disposto no Código de Processo Civil. Então, a gente tem tutelas provisórias que podem ser aplicadas em processos civis, e aí processo civil inclui família, inclui sucessões, inclui ações, sei lá, de cobrança, indenizatória, inclui tudo.
Sim, inclusive a ação de cobrança, é difícil você pegar numa tutela satisfativa, um exemplo, mas você pode pegar uma cautelar, uma tutela provisória cautelar para uma ação de cobrança. Quando isso ocorre? Quando a pessoa está dilapidando o patrimônio, você tem essa comprovação, você solicita para o juiz de forma cautelar o arresto ou sequestro de alguns bens. Aplica-se muito também em questões societárias ou questões de divórcio, onde se pleiteia o sequestro de patrimônio para que não seja vendido pelo sócio ou por um dos cônjuges. Então, as formas de tutela, que são a satisfativa, que antecipa o próprio direito, e a cautelar, no processo civil, como um gênero mais amplo, aplica-se corriqueiramente. E o que é uma tutela provisória? Vamos lá. Eu tenho aqui a senhora me permite, professora? Uma apresentação em slide. Sim, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar você como host para Perfeito. poder você passar os slides. Vamos lá. E no slide eu venho detalhando os requisitos gerais da tutela, as especificidades de cada tipo de tutela. Então, ó, gente, você que estava esperando só uma livezinha, nós teremos uma aula com o professor Paulo. E eu me apeguei bastante em relação às questões da prova da ordem. O que mais se Olha que pediu em legal! relação a tutelas provisórias dos últimos exames, para que assim a gente consiga se aprofundar, até tendo um caráter mais objetivo, que seria especificamente o exame da ordem. O necessário exame da ordem. Então, das tutelas provisórias, está inserida nos artigos 294 a 311 do Código de Processo Civil. As principais características. A tutela provisória é uma técnica processual que alcança ou visa alcançar a adequação da distribuição do ônus do tempo do processo. Isso porque, num juízo de admissibilidade inicial, o juiz ele não tem condições de verificar todas as provas. E uma sentença demora-se 2, 3, 4 anos ou algum tempo que lá na frente pode ser prejudicial para o autor. Então, a tutela antecipada, você antecipa esse direito, você antecipa esse bem jurídico processual para o momento da propositura da ação ou antes da sentença, a qualquer momento antes da sentença, para que o autor, para que o demandante tenha condições de forma antecipada, usufruir do seu direito que ele pretende ou que ele pleiteia com seus pedidos iniciais. Então, por meio dela, da tutela antecipada, o juiz antecipa o demandante a tutela tenha condições iniciais. Calma aí, que deu uma interferência aqui. Vamos lá, perdão, Paulo. Então, por meio da tutela, o juiz antecipa o pedido, que de outra maneira só seria concedido ao final da ação. A primeira característica da tutela, ou a característica essencial, é a provisoriedade. Ela não pode ser definitiva. Ela pode ser revogada ou modificada a qualquer momento. A tutela também, quando na análise do juízo, ele faz uma verificação muito superficial, que é a cognição sumária. Ele não tem todos os elementos de prova, não foram colhidos depoimento das partes, não foi colhido depoimento de testemunhas. O réu, em muitos casos, não teve a possibilidade ou oportunidade de apresentação de uma defesa. Então, o juiz ele se baseia nas narrativas do autor e, principalmente, na prova que ele apresenta. E, por outro lado... Calma aí, vamos parar aí um pouquinho. Então, olha só, para que o juiz conceda essa tutela provisória, né? Eu tenho que ter, vamos fazer um paralelo com o crime. Eu tenho que ter fortes indícios de que aquelas alegações que estão sendo trazidas pelo autor são verdade. Perfeito. Não só isso, não só esses fortes indícios, você precisa também demonstrar, dependendo do tipo de antecipação de tutela, o dano irreparável ou difícil reparação.
Então, além da prova inequívoca, você precisa ter esse risco do dano irreparável. Na prova inequívoca ainda, há a tutela de evidência. Evidência, justamente pelo próprio nome diz, de plano está evidenciado o direito do autor. Com base lá em súmulas vinculantes, e em documentos, que o juiz pode antecipar a própria sentença, o próprio mérito da decisão, antes mesmo da citação da parte contrária, antes mesmo da citação do réu. Bem, então, e são características bem importantes, porque, por exemplo, se você entra com uma ação num procedimento comum, né, no procedimento ordinário, você vai ter toda a instrução processual para aprovar, mas, consequentemente, você não vai ter uma tutela aí tão rápida, né? Perfeito, E você não vai ter um a outro tutela ponto importante definitiva tão rápida. e um outro ponto que o professor tocou que é bem interessante e que, às vezes, até por falta de conhecimento, alguns advogados acabam não utilizando, é que precisa ter uma certa urgência, né? Então, esse perigo de dano irreparável é uma urgência. Então, se eu preciso dessa tutela agora, porque se deixar para amanhã, ela pode se tornar ineficiente, né? Inócua. Sim, o exemplo clássico que nós damos nesse tipo de tutela provisória é situações de questões médicas. Precisa de uma cirurgia, ou precisa de algum medicamento, ou precisa de algum procedimento médico que o plano se nega, e se esperar todo o trâmite processual para que aí sim se obtenha o provimento do pedido, pode ser inócuo lá na frente, por questões de saúde, a pessoa já ter perecido. E a tutela antecipa esse pedido. Ele traz para o momento próximo da propositura da ação o deferimento da liminar. Então, por exemplo, estou precisando de uma cirurgia, certo? Perfeito. Se eu não fizer essa cirurgia, vou morrer. E aí eu posso fazer fazer um pedido de uma dessas tutelas, é isso? Isso. Seria a tutela provisória de urgência, para antecipar o pedido, para satisfazer o pedido principal, já realizar o procedimento médico, enquanto se discute depois o direito que eu teria de fazer ou não esse procedimento. Aí uma característica importante é que não se torna definitiva essa liminar. Ou seja, se o autor perder a ação, tem como ser revertida, com pagamento dos custos do procedimento médico. Então, na verdade, o juiz ele vai analisar se aquilo que está sendo pleiteado tem mais risco se lá na frente não ocorrer, por exemplo, né? Eu acho que o exemplo que você deu é bem interessante. Então, ou a pessoa morre, né? Ela faz o procedimento por médico. Ausência do procedimento, ou ela faz o procedimento, e depois que, se eventualmente for constatado que ela não tinha razão, ela vai ter que ressarcir por isso, né? Perfeito. O bem da vida principal, ou o bem jurídico principal nesse caso, é a vida. A questão financeira, se o autor for sucumbente na ação, o juiz condena ele a pagar os custos do plano de saúde, enfim, do hospital. Então, existe essa possibilidade de que, concedendo a tutela, o autor faça o procedimento e, em sendo julgado improcedente a ação porque ele não tinha o direito, o juiz condena ele a pagar ou ressarcir o plano de saúde. Então, olha só, gente. Se você ganha essa liminar, né? Então, você tem lá um despacho falando, olha, eu acreditei no primeiro momento naquilo que você está me dizendo, né? Isso não quer dizer que isso vai perdurar para sempre, né? Ela não tem essa ideia de sentença, do caráter definitivo da sentença, né? Perfeito. Tanto que ela pode ser revogada ou modificada a qualquer momento, inclusive na sentença. Inclusive na sentença. Siperoro mútuo.
Ou não é, tem acórdão, se tiver recurso de apelação, se for o caso. Ou também ela pode ser confirmada, né? Sim, sim, Numa sim. sentença. Eu Né? Falar, falo, não, mas de fato, eu falo aquela mais à frente, pessoa tem direito. eu falo mais à frente o momento da concessão da tutela de urgência, porque na sentença tem uma questão interessante em relação ao efeito que o recurso será recebido se a tutela for deferida no começo da ação ou, inclusive, na sentença. Que ela não Então, a tem o gente vai chegar efeito lá, novidades, suspensivo, novidades, só fica com o novidades. efeito devolutivo. Aí eu tenho aqui os tipos de tutela provisória, que é a tutela de urgência, pela qual se antecipa o próprio mérito, o próprio pedido inicial, em última análise, o próprio direito material pretendido. Um exemplo é esse que nós estávamos conversando, que é a realização de um ato cirúrgico. Já a tutela provisória cautelar, ela visa resguardar a efetividade do processo. Ela protege o bem pretendido e assegurar esse direito. É aquela questão da pessoa que está dilapidando o patrimônio, eu tenho um cheque dela que eu preciso cobrar ou executar, sei que ela está vendendo todos os bens, eu entro com um pedido de tutela provisória cautelar para que o juiz faça o arresto ou o sequestro de determinados bens ou de determinado bem, para quê? Eu, com a minha ação principal, consiga satisfazer ou consiga liquidar esse meu crédito. E a terceira hipótese é a tutela provisória de evidência, que basicamente ela tem ou uma prova robusta, aliada com documentos e decisões dos tribunais vinculantes, ou na conduta do réu, quando ele tenta procrastinar o processo, atrasando o feito, apresentando manifestações impróprias, recursos protelatórios, o juiz pode conceder essa tutela provisória de evidência. O CPC, ele divide as tutelas provisórias, regra geral, as disposições únicas para todas as tutelas, as disposições gerais para tutelas de urgência, as tutelas antecipadas de caráter antecedente e de caráter incidental, e as tutelas de evidência. Então, como nós havíamos falado inicialmente, quais são os requisitos dessa tutela provisória de urgência? Então, para a concessão da tutela provisória de urgência, há necessidade de estarem presentes em conjunto a probabilidade do direito, o juiz lendo a inicial, analisando os documentos, se convence de que o autor tem direito ou se assemelha-se a uma ação procedente e o perigo de dano. Já está em conjunto a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Sem a conjunção desses requisitos, a liminar ou a tutela provisória será indeferida. Então, é aquela história, a gente que é um pouquinho mais antigo, né? É aquela história do fumus boni iuris de et periculum in mora. É isso mesmo. O Então, é a conceito fumaça do direito e o perigo da demora. é a fumaça do bom direito e o perigo da demora da decisão. Nada mais é do que a probabilidade do direito e o risco que esse direito pode perecer, ou o risco desse direito perecer se eu tiver uma sentença daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Tem que estar em conjunto, isso é importante. A OAB cobra bastante essa expressão e. Então, ó, gente, desses dois requisitos. Tem que estar somado, né? Não é um ou outro, né? É probabilidade mais perigo. Aí a tutela provisória de urgência, ela se divide em cautelar ou antecipada, antecedente ou incidente. A cautelar é uma preparatória, antes da ação inicial em si. Depois a gente vai ver que tem alguns requisitos, diferentemente do que acontecia anteriormente, você tinha duas ações, hoje você tem a petição inicial da cautelar, deferindo-se a tutela, você adita ou emenda a inicial para prosseguir o processo. E a antecedente a incidente é no momento do requerimento.
se é na propositura da ação, ou antes da ação, ou no curso já do processo. A tutela de urgência cautelar é aquela que busca resguardar o bem da vida objeto da lide, sem conceder sua fruição antecipada. Não concede-se o uso do dinheiro, no caso do bloqueio de patrimônio, de sequestro de arresto. O juiz ele provê em caráter assecuratório apenas. E diferente da relação de identidade presente na tutela provisória satisfativa, onde antecipa-se o próprio direito. Então, ela visa proteger o bem, ela visa proteger que a sentença dada seja efetivamente cumprida, seja exequível no momento futuro. E a tutela de urgência cautelar antecedente, ela tem alguns requisitos. E quais são esses? Você tem que apresentar a petição inicial, demonstrando o direito o direito que você pretende garantir e o perigo de dano, o perigo da demora da decisão. E caso o juiz entenda ser o caso de tutela antecipada, ele usará o princípio da fungibilidade para aplicação, em vez da cautelar, da própria antecipação da tutela. O réu, nesse caso, ele é citado para responder em 5 dias, um prazo curto e diferente da citação para apresentar a contestação. Concedida a medida cautelar, o autor tem 30 dias para formular o pedido principal no mesmo processo. Feito esse pedido principal, a ação segue pelo rito comum. Cessa a eficácia dessa cautelar antecedente se o autor não apresentar a medida principal, o pedido principal em 30 dias, se a ordem não for cumprida em 30 dias, ou seja, se o autor não efetivar a decisão judicial, não protocolar o ofício perante a instituição bancária, ou DETRAN, ou, enfim, não dá o andamento ao processo, e se o pedido for julgado improcedente. O pedido julgado improcedente não tem necessidade ou não tem fundamento de se resguardar ou de se proteger ou bloquear o patrimônio do réu. Então, a ideia, como o próprio nome diz, a ideia é anteceder ao processo principal, ao principal processo que vai ser proposto ainda, a principal ação que vai ser proposta ainda. E mais, a prova cautelar é para garantir a eficácia desse processo que será proposto, ação de cobrança, no nosso exemplo. Que a pessoa está dilapidando o patrimônio, eu sei que ele tem carros, eu peço uma tutela de urgência cautelar antecipada, o juiz determina ou concede o bloqueio dos veículos, juiz concedendo, eu pego o ofício, levo no DETRAN e entro com a minha ação principal, minha ação de cobrança, em 30 dias. Se eu não protocolar o ofício DETRAN, se eu não propor a ação principal, perde a eficácia essa minha cautelar. E importante, eu não posso entrar novamente com a ação pelo mesmo fundamento. Eu não posso pedir nova cautelar pelo mesmo fundamento. Então, é importante se atentar em relação aos prazos para dar efetividade à ordem judicial e para propor a ação principal. Ótimo. Antes de a gente passar aí para as próximas considerações, eu quero mandar um beijo para o Leandro, para a Angélica Moraes, para a Maria Barbosa, para a Helena, para o Tiago e para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Bom, então, quer dizer, de um lado, eu tenho uma medida que eu posso requerer antes mesmo de eu entrar com a ação principal, Perfeito. Né? E aí você está apresentando um outro título, que é a tutela de urgência antecipada. Como é que é isso? Perfeito. A anterior que nós falamos era cautelar. Ela garantia a eficácia da sentença. Aqui, a tutela de urgência antecipada, ela antecipa o próprio direito material. Ou seja, o pedido que eu faço para ser deferido, para ser provido em sentença, é antecipado para o momento concomitante à propositura da ação.
Ela não será concedida se houver o risco ou o perigo de ser irreversível. Ela antecipa o próprio mérito. Então, tem uma identidade entre a tutela buscada provisoriamente e a pleiteada definitivamente em sentença. E, por antecipar esse direito material, ela torna-se satisfativa. Mas isso não quer dizer que, concedendo a liminar ou concedendo a tutela de urgência, o processo acaba. Não, o processo continua para saber, depois de toda a fase instrutória do processo, perícia, se for o caso, colheita de depoimento pessoal e de testemunhas, para saber se realmente aquele direito antecipado eu seria ou será provido numa sentença. Não sendo provido, a depender do tipo de caso, ou indenizo de forma monetária, ou reverte-se a decisão e eu entrego novamente o bem ou o produto da minha tutela antecipada. Aí também tem a tutela de urgência antecipada antecedente, que antecede ao processo principal. Como é que fica isso? Ó, gente, ó, já está dando uma pirada aqui. Vocês estão prestando atenção? Então, assim, de um lado a gente tinha a cautela, né? A medida cautelar que vai anteceder a entrada do processo na ação principal, ou seja, uma cautela, né? Então, é um cuidado a mais que tem que ter para não perecer o direito. Aí eu tenho uma tutela de urgência lá, que né, tem que você entra com a ação e pede para antecipar o seu pedido, ou seu pedido final, ou parte do seu pedido final. E aí eu tenho essa outra tutela, como é que é? Tanta tutela. A tutela de urgência antecipada antecedente. Sempre que a gente fala em antecedente, é antes do pedido principal, é antes de formular a ação com os requisitos do Código de Processo Civil. Então, nessa ação, a petição inicial ela não precisa exaurir o direito perquirido. A gente Nossa, precisa... que bonito isso, Paulo. Dá para você explicar que é exaurir o direito... como é que é mesmo? Exaurir o direito... Direito perquirido. Perquirido. É super Perquirido, querido isso? mais ou menos. Nós não precisamos fundamentar a inicial de forma que nós faríamos num pedido principal. Então, a petição inicial, por força de lei, a normativa do CPC, deve haver a exposição da lide, do direito, e aí sim, perigo do dano ou risco do resultado útil do processo. De forma mais objetiva, mais singela, justamente para quê? No momento principal que o juiz analise esse pedido, ele tenha todos os elementos. Depois a gente formula o pedido principal. Então, calma aí. Vamos pensar no seguinte. Eu não preciso cumprir todos os requisitos da petição inicial? Na antecipada antecedente, você não precisa... Os requisitos de qualificação das partes, merecimento do juízo, perfeito. Mas você não está fazendo o pedido principal aqui. Aqui você só está pedindo para antecipar algum direito. Antes da ação principal. Uhum. Antes da petição, Então, onde você formula... É aquela história, é um rascunho antes do desenho final. Perfeito. Com a exposição da lide, do direito, do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. E aqui, essa medida é interessante, porque concedida a liminar, o autor terá prazo de 15 dias para aditar a petição inicial, e aí sim, formatar todos os requisitos do Código de Processo Civil, indicando a causa de pedir, causa de pedir próxima e remota e os pedidos. A tutela torna-se estável caso o réu não apresente nenhum tipo de recurso. O réu é citado, não recorre, aquela decisão torna-se estável e o processo antecedente é extinto, valendo aquela decisão concedida de forma liminar.
Apesar do CPC falar que deve haver um recurso, há jurisprudência que entende que a simples manifestação ou apresentação de uma defesa nesse processo onde se concedeu a tutela antecipada antecedente já é impedimento para a estabilização da liminar. Porém, o CPC fala em recurso. Se a gente pegar o exame de ordem, que é literal da lei, tem que ser o recurso, o agravo de instrumento. Não basta a simples manifestação ou simples petição nos autos da antecipada antecedente ou apresentação da defesa. Então, não ocorrendo nenhuma manifestação ou não ocorrendo recurso, o processo é extinto e essa liminar concedida torna-se estável. Estabilizada essa relação da tutela satisfativa antecedente, pode-se propor, durante o prazo de 2 anos, as partes podem questionar após até 2 anos a sua reversão. Passado esses 2 anos, não há mais possibilidade de questionamentos. E a então, tutela, se o processo demorar, e aí se o processo demorar mais que 2 anos? Se o processo demorar, não teria problema, porque é questão do andamento judicial. O problema é quando o réu é citado, não se manifesta, e aí o processo da tutela antecedente ele é extinto, estabiliza-se essa liminar, e durante 2 anos pode haver questionamento. Passado esses 2 anos, não pode ser mais questionada pelo réu. Aí sim tem o efeito. E se não for concedida a liminar? Perfeito. Não sendo concedida a liminar, o autor tem o prazo de 5 dias para emendar a inicial. Também um prazo curto para apresentar todos os argumentos numa petição inicial para ser julgada o mérito na sentença. Então, concedida a liminar, ele adita. Se o réu não se manifestar ou não recorrer, estabiliza-se essa liminar, e se em 2 anos não houver nenhum questionamento por parte do réu, torna-se definitiva. Não sendo concedida, 5 dias para o autor emendar a sua inicial. Muito bom. Me fala uma coisa, Paulo. É algo que, assim, eu vou ser bem sincera, me questiono muito esse item específico do Código de Processo Civil que veio, né, com o Código de Processo Civil de 2015, pelo de 73 não tinha, né? Fico me perguntando, se você vai elaborar, se você tem o intuito de convencer o juiz liminarmente, por que você já não faz, então, uma ação para não ter o problema de emendar? Sim. Eu também penso nesse sentido. Eu vou ser bem sincera, assim, eu sei que tem muitos doutrinadores que acharam, né, que foi um avanço e tal, mas logo na primeira vez que eu li, eu falei assim, poxa, porque a gente sabe, não adianta a gente falar a metade da história, né? Então, se você vai parar para fazer, né? E tem o intuito de, né? Obrigatoriamente você vai ter essa ação principal, enfim, porque a tutela de urgência antecipada, antecedente, não tem caráter satisfativo, né? Então, obrigatoriamente você vai ter que ter outra ação. Então, não seria melhor... Concedido ou não liminar, você tem que ter outra ação. Né? Não é melhor, então, você entrar com a ação e pedir a tutela de urgência? Sim. Né? Dentro dessa ação mesmo, porque já vai estar lá toda bonitinha, montada, o juiz já vai ler toda a história. Mesmo que de forma sumária, você vai precisar expor os motivos do seu pedido. Vai ter que juntar a documentação para o juiz se convencer do seu direito. Eu particularmente, eu gostaria muito de me convencer da vantagem da antecipada antecedente. Tempo, né? Porque eu fico pensando assim, a gente trabalha com processo e tal, como é que você vai
quando o juiz manda emendar inicial, né, que pode acontecer, obviamente, né, você já fala, ai, que droga, né? Eu imagino você fazendo uma ação, fazendo uma medida, já pensando que Sabendo, obrigatoriamente ela tem que ser emendada. sim. Não, na prática, não, é muito difícil ter essa antecipada antecedente. Por esse raciocínio. Você já tem que expor os motivos, você tem que juntar as provas. Faz logo o pedido principal com a tutela de urgência, sem ser essa antecedente. Então, eu particularmente também acho. No escritório a gente usa bastante liminar, bastante tutela, mas só de urgência incidental, já com o processo montado, o processo pronto, processo maduro. Então, você tem 2 trabalhos para expor os mesmos fatos. Pois Você é, tem, eu, você, eu, eu, eu ainda acho que preciso estudar mais para ser convencida da motivação do o legislador. principal, da vantagem, qual a vantagem desse tipo de procedimento? Qual a vantagem? Não vejo muitas vantagens. Né? A Então, vantagem é se o réu não se manifestar. Aí mas é estabiliza, um risco, né? sim, A muito difícil de probabilidade de ele não acontecer. se manifestar, a menos que Baixíssima, você tenha uma bola baixíssima. mágica lá, como é que para Esse não saber vai se se ele não vai manifestar, se não. manifestar ou não, né? A ideia é que, de fato, as pessoas, né, exerçam o direito de ampla defesa e contraditório, né? Então, você falar, como é que você vai contar que a pessoa não vai se defender, né? É Sim, bem complicado, a né? vantagem seria essa, porque de resto eu também acho mais prático entrar já com a principal, expor todos os fatos de direito e os motivos do seu pedido e pedir a liminar incidental. É uma praticidade. Então, Agora, aí, gente, é claro que, assim, você que vai prestar o exame da OAB agora, você tem que saber disso tudo que o professor Paulo está colocando, porque pode ser objeto da sua prova, né? Mas na prática, eu acho que é uma ótima dica aqui, faz a coisa bonitinha, a coisa bem feita, né? Porque você vai ter maior probabilidade de conseguir essa tutela de urgência, né? com certeza. Até pensando em necessidade de eventual recurso no agravo do instrumento. Você já vai ter todos os argumentos inseridos na sua petição inicial, no seu pedido principal. Agora temos a tão controvertida tutela de evidência. Como eu disse no começo, essa evidência, por que é evidência? Porque o direito é latente. O juiz consegue, de plano, verificar que realmente o autor tem, o processo tem condições de ser julgado procedente futuramente. Então, nas tutelas de evidência, é preciso demonstrar que, independentemente da urgência, o direito é evidente que o caminho processual ele pode ser encurtado. Ou então é preciso demonstrar que a parte contrária está usando o processo de forma procrastinatória, está entrando com recursos indevidos, está atravessando a petição nos autos justamente para atrasar a marcha processual. E a própria lei apresenta um rol taxativo para concessões dessa tutela de evidência. Quais são? Abuso no direito de defesa, justamente é quando o réu procrastina o processo. As alegações são provadas com documentos e houver julgamento repetitivo ou súmula vinculante sobre aquele tema. Isso acontece muito em questões contra a fazenda pública. Quando se discute contratos de depósito, onde é decretada a ordem de entrega do objeto custodiado. E a última hipótese é quando há apresentação pelo autor de prova documental suficiente, aliado ao fato de que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Tendo um desses requisitos, o juiz pode conceder essa tutela de evidência. Olha, gente, o professor Paulo fala difícil, para quem não sabe o que é procrastinar,
é enrolar. Sabe aquela parte que fica enrolando, 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 né? Ficar colocando petição, atravessando petição, só para que o juiz não sentencie de forma despropositada, né? Sem nada que justifique, de fato, que fique enrolando, enrolando, enrolando. Então, essa tutela de evidência é uma das hipóteses de cabimento, é isso, né, Paulo? Perfeito. Se o réu estiver procrastinando o processo ou enrolando para justamente dificultar que haja o que chegue no momento da sentença, o juiz ele pode conceder essa tutela de evidência. É uma forma de penalizar o réu, justamente porque o que ele está fazendo, a conduta que ele está tendo no processo, não é o que se espera dos litigantes. E hoje nós temos que ter a boa-fé ao litigar. A gente precisa somente fazer manifestações pautadas em lei e com uma razoabilidade. Eu não posso ficar a cada momento atravessando uma petição para o processo sair da fila da conclusão para uma sentença, ir para uma fila de um despacho ordinário ou um mero expediente, atrasando essa marcha processual. Essa tutela de evidência, ela acontece muito, é muito concedida em questões contra a fazenda pública, porque as súmulas vinculantes e os julgamentos repetitivos, grande maioria, estão inseridas nessas searas contra o Estado, a União ou o município. E aí, você está falando aqui, eu tô pensando, né? Essa pessoa que ingressa, ingressa com um pedido, já tendo contra uma súmula vinculante, contra uma decisão realizada em sede de recursos de demandas repetitivas, ou ainda que tenta enrolar, além da possibilidade de ser concedida essa tutela de evidência, também ela pode ser condenada por litigância de má-fé, né? Sim, se a gente pegar o texto da lei, ela fala isso. Litigar contra texto expresso de lei, contra entendimentos majoritários, enfim, há a possibilidade de aplicação de litigância de má-fé. E eu acredito que se houvesse mais a aplicação dessa sanção, reduziria e muito o número de ações, porque a parte seria penalizada. Se a gente pegar empresas de grande porte, para eles hoje é mais barato pagar indenizações do que resolver o problema do consumidor. É menos custoso. Uma indenização para eles é mais barata do que alterar um sistema, resolver o problema do consumidor. Mas em havendo essa aplicação de sanção de forma reiterada, em algum momento mexerá no caixa. E mexendo no caixa, eles tomarão as providências. E até interessante nessa essa situação, que eu acredito que é um cuidado que hoje o advogado ele tem que ter. Por quê? Essa questão da súmula vinculante e o recurso julgado em sede de demandas repetitivas, ele gera uma situação aonde, olha só, Paulo está falando que além de ser considerada má-fé, pode gerar essa tutela de evidência, né? Dar ensejo para essa tutela de evidência. E tem mais uma outra coisinha. Essa situação, se você não está ligado na súmula, se você não está ligado nesses julgamentos da STJ, da STF, em sede de demandas repetitivas, o que vai acontecer? Sua ação, você pode dar entrada na ação, ela ser julgada improcedente de plano, sem sequer ouvir a parte contrária. Então, o que o Paulo está falando é algo tão importante que, assim, a gente tem que prestar muita atenção, mais atenção do que antigamente, nos julgados, né? Então, hoje, até é interessante, né? Porque eu acredito que a gente está vivendo um mix, né? Então, o nosso direito, ele é um direito positivado, né? Que o principal é a lei, mas na hora que você tem
a lei falando que, olha, você tem que observar os julgamentos, né? Que no direito anglo-saxão, que na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos, na Austrália, então se prima mais pelas decisões dos tribunais, a nossa legislação parece estar dando uma flexibilizada, né, nesse positivismo. Esse positivismo já não é mais tão severo como antigamente, mas também faz com que você tenha a obrigação de acompanhar e pesquisar como é que está sendo julgado, feito. E outro ponto importante é claro, né, o fundamento legal tem que ser exatamente o mesmo para gerar essa precedência, né, da súmula, do julgamento em sede de demandas repetitivas. Então, quer dizer, a tese tem que ser a mesma. Você pode formular uma nova tese? Pode, mas você tem que mostrar para o juiz que é uma nova tese, né? Então, isso também é importante. Então, eu acho que, assim, é muito interessante, Paulo, quando você traz isso, essa questão da tutela de evidência, as pessoas dificilmente ela é usada, né? Então, ainda A há fazenda uma pública, ela escassez. tem bastante incidência. Ações contra a fazenda pública. Mas, de resto, não tanto, né? É difícil você Não. ver. Eu, por exemplo, nunca peguei contra ou algum cliente meu uma tutela de evidência, né? Então, assim, é muito interessante porque ela vem chamando, falando, olha, presta atenção nos julgados. Né? Sim. Isso que eu acho bem interessante da tutela de evidência, né? Mas quem milita na área trabalhista, que você tem orientação jurisprudencial, súmulas, informes, a própria jurisprudência individual de cada tribunal, de cada juiz, você consegue fazer essa pesquisa. Então, você tem muitas decisões ou muitas pesquisas a serem feitas para ver se aquele direito que está estampado na CLT, qual que é o entendimento do tribunal local, do tribunal superior. Realmente, você está antenado, você está pesquisando, você está engajado nesse movimento, é de suma importância. E o advogado que está desatualizado, além de passar vergonha perante o cliente, se o processo dele for extinto de forma inicial, porque está desatualizado o artigo de lei que ele está citando, ou tem uma súmula vinculante que diz ao contrário, eventualmente ele pode, se houver a condenação de litigância de má-fé, pode ser extensiva ao advogado também. E isso na Justiça do Trabalho acontece muito. O juiz aplica a pena de litigância de má-fé para a parte, extensiva ao advogado. Você sabe que é interessante ontem? Olha como essa coisa de atualização é super... eu acho que isso que me faz gostar muito do direito, né? Então, o direito não é aquela coisa linear, sempre igual, né? O direito é um grande desafio, na minha cabeça, o direito é um grande desafio. E ontem, todas as segundas-feiras, a gente tem um grupo de estudo. E ontem, no grupo de estudo, a gente falou sobre preposto. Aliás, fica aqui o meu convite de imediato, nós teremos um curso sobre preposto, e ontem a gente falou de algumas situações relacionadas a questões peculiares ao preposto. E tinha uma súmula, que, se eu não me engano, é a súmula 377 do TST, que falava que, para ser preposto, precisava ser funcionário, exceto nas microempresas, micro e pequenas empresas, em virtude do Estatuto da... Né? E aí, o que acontece? Então, tá lá, você vai procurar a súmula, né? Ah, não, o preposto ele foi nomeado indevidamente, né? E vai falar, poxa, olha, tem um passo andado aí, né, com relação a essa situação. Acontece que essa súmula foi revogada em virtude do quê? Da reforma trabalhista. Então, houve uma alteração aonde consta expressamente. Então, se você pega, olha só, o perigo
Se você é aquela pessoa que gosta de baixar modelo na internet, sem fazer pesquisa alguma, você tem noção do que pode te acontecer? É o que o Paulo falou. Você, enquanto advogado, pode responder, não é isso, Paulo? Sim. Imagina uma audiência trabalhista, você alega que o preposto não é funcionário, você requer a aplicação da pena de confissão. Eu falo assim, o juiz vai dizer, doutor, você precisa estudar a lei nova. Você não pode Fora o se pautar mintão, na né? lei antiga. Doutor, por favor, vai estudar, doutor. Vou te presentear com um código novo, um Exatamente. Você atualizado, pegou, comprou o Vadimeco no sebo, no né? sebo. Antigamente a gente podia comprar mais coisa no sebo, agora muda tanto que Hoje, você comprar, você passa vergonha. E dependendo da situação, realmente, você pode ser apenado com a litigância de má-fé e o juiz condenar o advogado a ser responsável pelo pagamento. por Sim, dano processual, né? sim. Mesmo, né? De falar de aberrações. Então, Aí você olha, perde o cliente, porque ele não vai mais confiar em você. uhum. O cliente não vai querer pagar essa multa que você deu causa. E ainda você vai ter o prejuízo desse custo da sanção. E também não vai te indicar, né? Porque Que é o mais dizem importante. assim, que um cliente satisfeito pode te indicar até 3 pessoas. Um cliente insatisfeito, ele vai contra te indicar para 7 pessoas. Então, o prejuízo é muito maior, Enorme, enorme. né? Então, assim, além de você ter o risco de um prejuízo financeiro direto, você tem o risco de um risco financeiro Futuro. indireto, né? Sim. Não, mas é isso mesmo. E ainda mais nós, no direito, a gente precisa estar atualizado a cada momento. Não tem como terminar a faculdade, não fazer um curso de especialização, e hoje, com a quantidade de informação que nós temos, apesar de que na internet a gente precisa filtrar um pouco esse tipo de informação. Mas a quantidade que nós temos, a gente consegue se atualizar, mesmo sem ter um custo alto. Mesmo sem tendo que gastar fortunas, como antigamente era, nos cursos preparatórios, porque hoje a informação está disseminada. Ó, aqui a gente prestando informação de graça, né? Sim. E grupos de WhatsApp? Você põe uma dúvida, vem as opiniões. Aí cabe a você separar o que é ponderado ou não e pesquisar. E pesquisar. Eu acho que assim, é muito interessante porque o legislador incitando o profissional do direito, é o judiciário incitando o profissional do direito, e é o mercado, porque, como a gente acabou de falar, numa situação dessa, além de você ter prejuízo direto, você pode ter prejuízo indireto. Então, olha só, gente, essa questão da atualização, ela é tão importante e toma muito cuidado com o modelo, né? O modelo, ele serve para seu ponto de partida, não seu ponto de chegada. Então, ponto de chegada dá problema, dá muito problema. O Paulo, ele vem trazendo aqui algumas situações que, como a gente está falando, nem é tão utilizada, mas é tão importante, tem várias consequências, né, com relação a cada tipo de tutela, né? Isso é muito interessante, vale a pena se aprofundar na questão dessas tutelas, né? E cobra-se bastante em concurso e na OAB, né? Então, você que está aí, né, prestes a testar, acho que agora em março, né, se não me engano, o exame da OAB, é aquela coisa, né, de falar, olha, eu tenho que passar, ainda há tempo de você se dedicar, né? E são algumas questõezinhas como essas que o Paulo está trazendo, que pode te dar a diferença de entrar ou não, de passar para a segunda fase ou não, né? Um ou dois pontos que fazem a diferença ao final.
Pois é. Você ser aprovado ou não, você passar por uma segunda fase ou não. Eu vou continuar aqui, professora Feinha, agora já estou no final. É o momento para concessão dessa tutela. Ela pode ser concedida a qualquer momento, inclusive na sentença. E qual é a importância dessa concessão na sentença? Como eu disse no começo, deferida a tutela antecipada, o eventual recurso de apelação ele é recebido apenas no efeito devolutivo. Ou seja, não suspende a eficácia da sentença ou não suspende o cumprimento o cumprimento da sentença, mesmo que de forma provisória. Você pode entrar com uma execução, se for o caso, independente do julgamento do recurso de apelação. Então, você pode já começar a satisfazer o seu direito, mesmo tendo recurso pendente de julgamento. Então, é assim, em regra geral, quando a apelação, né? A apelação ela é recebida em duplo efeito, devolutivo e suspensivo, ou seja, por mais que você tenha um direito consagrado na sentença, você não pode exigi-lo, porque ele ainda está, essa exigência está suspensa, pendente de recurso. Se você tem concedida, mesmo na sentença, uma tutela, seja de evidência, de urgência, né? Você vai poder entrar com pedido de cumprimento de sentença imediatamente, né, Paulo? Perfeito, é isso mesmo. O processo para o tribunal, ele devolve a rediscussão da matéria, mas ele não suspende a possibilidade de cumprimento provisório dessa sentença. Você já pode começar a execução ou a fase de cumprimento de sentença. Logicamente, você não vai poder expropriar os bens, mas você já antecipa, você ganha esse tempo do julgamento do recurso de apelação. Seu processo está andando, mesmo tendo pendente o recurso no tribunal. Você consegue penhorar, mas não consegue leiloar, por exemplo. Mas está lá garantido que a pessoa não vai poder passar aquele bem para frente. Sim, mas só você já ter o bem penhorado já é um grande caminho até se aguardar o julgamento da apelação. Porque no julgamento da apelação, né, você tem os embargos, que demora-se mais algum tempo, e se tivesse o recurso especial, o recurso ordinário, já não teria o efeito devolutivo, suspensivo de qualquer forma. Mas você consegue ganhar em uns 2, 3 anos de andamento processual. Olha, gente, a gente aqui, em especial, ainda quem tem a possibilidade de militar fora do estado de São Paulo, às vezes tem um andamento um pouco mais rápido do que a gente aqui, né? Nós, em São Paulo, a gente tem um volume muito grande de processo, né? Que faz com que o tribunal, muitas das vezes, acaba demorando para se manifestar. Isso quer dizer, esse 1 ou 2 anos, a empresa pode quebrar, a pessoa pode sumir, né? Então, olha o grau de importância do que nós estamos falando aqui. A gente está falando de garantia de direitos, né, Paulo? Sim. Você consegue. Se litigar contra empresa grande é fácil, até bom. Mas se litigar para uma empresa menor, que pode é uma empresa familiar, que se algum dos sócios falece, a empresa pode ser encerrada, você não tem patrimônio para satisfazer o seu direito. Você tem a sentença, mas você não tem como executá-la. Na verdade, hoje em dia, até empresa grande, né? Quem é mais em sessão nostalgia, né? Tinha o Mapping, a Mesbla, o Kodak, né? Quando a gente... A Avast, a Varig, quando a gente imaginar que uma empresa dessas ia quebrar, né? Então, até nessas situações, né? Hoje em dia, a gente, infelizmente, né? O que nós estamos vivendo por conta da pandemia vem afetando todos os mercados, eu acho que talvez exceto o agronegócio, né? E o bancário, porque, né? Em especial no Brasil, né? No Brasil, o iFood, né? Então, mas a maior parte de empresas, enfim, da indústria, vem sofrendo grandes consequências, né? Então, a gente vê, não só no nosso país, né? Isso não é uma consequência só nossa,
mas é uma consequência que vem ocorrendo em tantos lugares do mundo, né? E hoje de manhã estava assistindo televisão, por exemplo, a pessoa falando que algumas pessoas falando, né? Estava assistindo o jornal, que falta insumo. Por quê? Durante um bom tempo, a indústria parou, e aí, se não tem o insumo, você não consegue fazer o produto final, né? Então, até pessoas falando a respeito de colchão, né? Então, não tem espuma para fazer colchão, né? Olha que coisa interessante, né? Então, que acaba sofrendo um impacto, né? Às vezes a pessoa fala assim, não tenho nem condições de propor uma venda porque eu não sei se eu vou ter o produto, se esse produto vai chegar, ainda mais diante de um Código de Defesa do Consumidor que nós temos excelente, né? Então, se existe uma lei muito boa aqui no nosso país, é o Código de Defesa do Consumidor. Se é Crescer totalmente realmente é aplicável, é outra história, revolucionário. mas a lei é boa, é. Isso é um assunto para outro momento, mas o CDC realmente, ele é exemplo de ação consumerista no mundo. Ele protege efetivamente o consumidor. Mas se a gente pegar uma empresa Eu picareta, consigo aplicar essa situação também em relações de consumo? perfeito, conseguem. Tudo que for relação de consumo, juizados, já especial civil também é possível esse pedido de tutelas antecipadas, nas relações de consumo. Quando a gente fala no processo civil, a gente pega de uma forma mais ampla, não só o direito civil ou a relação civil, regida pelo Código Civil, mas sim, família, questões fazendárias, relação de consumo. A gente tem esse aspecto mais amplo da aplicação das tutelas antecipadas. Qualquer tipo de ação que tenha seus requisitos consegue fazer esse pedido e certamente será deferido pelo juiz, pelo magistrado. E para a gente falar dessa questão do periculum in mora et fumus boni iuris, porque eu brincava, falava assim, agora eu sou advogada, tenho que entender latim, né? Tem um livro de expressões latinas, tal, que até, não sei se a Tamara está nos assistindo, a Tamara falava assim, eu ainda uso expressões latinas nas minhas petições, não, né, tanto, mas uso as expressões latinas na minha petição, e a Tamara falou assim, isso é coisa de gente velha. Então, para nós, velhinhos, que entendem que é fumus boni iuris et periculum in mora, né? Então, como é que faz para a gente deixar claro essa fumaça do bom direito e o perigo da demora? Vamos pensar no plano de saúde, que é um exemplo mais clássico para a gente conseguir visualizar. Próximo, né, de todo mundo, né? Sim, todo mundo conhece alguém que já precisou ou já viu alguma situação. O risco da demora da decisão definitiva é latente. Se a pessoa precisa fazer um procedimento cirúrgico, sem o qual a expectativa de vida dela será reduzida, e se eu aguardar uma sentença final ou a decisão de um recurso de apelação, 4, 5, 3 anos, pode ser que a pessoa já tenha perecido e não esteja mais viva. Então, o risco da demora da decisão é nesse sentido. E a fumaça do bom direito, como boni iuris, é você demonstrar para o juiz, primeiro, que você tem um vínculo contratual com um plano de saúde. Segundo, você tem um laudo médico atestando a necessidade e a urgência da realização de determinado procedimento. Então, o juiz consegue visualizar consegue visualizar por meio dessa declaração médica ou atestado médico, que uma pessoa técnica, profissional de saúde, está confirmando que o procedimento tem que ser feito em caráter de urgência, eu comprovo o vínculo material, a minha relação contratual com o plano de saúde e o perigo da vida. Nesse sentido, você consegue aliar o fumo boni iuris, que é a fumaça do bom direito, a probabilidade de você estar certo ao final, a probabilidade do seu direito ser resguardado, com o periculum in mora, o perigo da demora de uma decisão definitiva. Então, até para quem não sabe,
eu estou presidente da Comissão de Diremetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo, e lá a gente fala muito dessa questão de probabilidades, né? E eu venho falando até, já falamos em algumas outras lives a respeito disso, como é importante, dado matemático, é dado matemático, né? Então, quando a gente está falando de probabilidades, você tem que mostrar para o juiz essas probabilidades, né? Então, isso é muito importante, de deixar isso o mais translúcido possível, né? Porque o juiz, ele não conhece você. E o que o Paulo falou é assim, não adianta você pedir para cumprir um contrato se você não juntar o contrato, né? Então, quer dizer, o contrato, tem como, a primeira coisa que o juiz você está querendo que cumpra um contrato. A primeira coisa que o juiz vai querer saber, cadê o contrato, né? Então, tá Da ali mesma a forma, estou prova. falando que eu preciso daquele procedimento cirúrgico naquele momento, mas não junto nenhuma declaração médica comprovando essa urgência. Exatamente, né? Então, quer dizer, não, estou sentindo fortes dores. O juiz não te conhece, né? Não tem condições de avaliar por mero achismo. Ele tem que fundamentar, inclusive, as suas decisões, né? Mesmo que interlocutórias. Ele tem que deixar claro por que ele está concedendo aquela situação para você, né? Então, de forma urgente. Então, isso é muito importante, né? Essa questão da prova, de você fazer as coisas redondinhas, tomar cuidado com o modelo, prestar bastante atenção naquilo que você está fazendo e colher as informações e as provas do seu cliente é muito, muito importante, né, Paulo? Sim. E prova documental. Nesse primeiro momento, não haverá necessariamente audiência de justificação, mas você tem que ter a prova documental. Hoje você tem até, inclusive, possibilidade de juntar conversas de WhatsApp com o próprio print ou de uma forma sendo mais formalista, com a ata notarial do que foi conversado, do que foi trocado de mensagens pelo aplicativo. A gente não pode esquecer, o momento oportuno para a produção das provas é o momento da instrução probatória. É o momento posterior à apresentação de defesa, se for a necessidade, se for o caso ou não de apresentação, de realização de perícia técnica, e depois a oitiva de testemunhas e das próprias partes, já que a confissão é um dos meios de provas admitidos pelo CPC. O que a gente quer é que o nosso pedido seja analisado e deferido no momento inicial, sem que tenha ocorrido a instrução processual, sem que o réu, muitas vezes, tenha ciência da ação. E a prova da negação também, né? Para você justificar a necessidade daquela tutela, né? Então, Sim. não adianta falar, não, eu quero porque quero, mas em algum momento a parte contrária falou, não vou fazer, né? Então, esse é um outro ponto muito, muito importante de a gente parar para analisar dentro desses requisitos que o Paulo está trazendo, né? Então, dentro desses requisitos, como hoje, né? Estou saudosista, os requisitos sine qua non, né? Dessa tutela de urgência, dessas tutelas que nós estamos falando na noite de hoje. Antes de eu passar a palavra para o Paulo, eu quero mandar beijo para o Michel Carrali, para a Dalvina, para o Rogério Arcuri, para a Manu Siqueira, para a Angélica, eu já tinha falado. Então, é um tema bem importante. Cuidado no exame da UAB. E para a gente parar para pensar também nessa questão do tal do copia e cola e da ausência de pesquisa, né, Paulo? É um risco muito grande você simplesmente pegar uma peça desatualizada ou uma peça mal feita, se pautar nela para propor a sua ação. É um risco de perder o processo e ainda, eventualmente, ser aplicado uma pena de litigância de má-fé. Então, você tem que se balizar por alguma... Você pode se balizar por algum modelo, se for o caso, mas não apenas um.
pesquise. Hoje, a biblioteca está muito raro, mas você tem o Google, você tem as informações, você tem livros virtuais, você consegue acesso à informação muito fácil. Você consegue pesquisar, você consegue estudar determinado tema. Então, ó, pessoal, fica ligadinho aí, né, nessas dicas. E hoje tem até biblioteca virtual, né? A coisa tá moderna. O Até o Senado Mac não disponibiliza. O é Senado até disponibiliza. e é até interessante porque até o MEC hoje para as faculdades não exige mais a biblioteca física, né? Que antes a gente tinha que ir lá ficar tudo catalogado, mostrar tal. Hoje você tem a questão das bibliotecas virtuais, devem ser aceitas mesmo, né? Então, mais uma forma de pesquisa e também uma outra forma de pesquisa são os sites dos tribunais, né, Paulo? Sim. Os Também sites dos tribunais, que tem as súmulas, né, os anuários, enfim, né? Sim, também para eventuais tipos de recurso especial, extraordinário ou de revista para o TST, você precisa ter decisões do inventário oficial. O inventário oficial é o próprio site do tribunal, desde que é homologado. Então, você tem essa facilidade. Em São Paulo, no TJ de São Paulo, você consegue pesquisar por palavras e por juiz. Então, você tem sentenças de primeiro grau com determinado juiz sobre determinado tema. Você tem acordos do tribunal por turmas ou por desembargadores. Você tem uma facilidade de acesso a essa informação. É uma informação principal, uma informação confiável. Então, vamos lá, né? Ó, eu não, acabei de ver o horário, a gente já está explodindo, porque o Eu só assunto é tenho muito mais um tema a importante. tratar, que é quanto ao recurso cabível. Então, E regra aí? geral, recurso cabível, agravo de instrumento. O inciso 1 do 100, do 1015 do CPC, agravo de instrumento. Quando, isso for antes da sentença, quando a tutela for deferida na sentença, você tem que fazer um tópico na apelação. Então, regra geral, agravo de instrumento, por tratar-se de uma decisão interlocutória, liminar, tutela antecipada deferida na sentença, recurso de apelação. Então, esse é o escopo geral das tutelas provisórias de urgência. E aí eu faço um quadro esquematizado. Então, tutela provisória vai de urgência e evidência, da de urgência a antecipada e a cautelar, antecedente e incidental. Então, esse é o resumão da tutela provisória. E aí tem o que nós fomos conversando, da evidência, que são alguns requisitos, da tutela de urgência, da cautelar, que você garante a eficácia da sentença, enquanto a tutela de urgência antecipada, você antecipa o próprio direito material, você antecipa o seu pedido, e aí o momento que é proposto, antes da petição inicial ou concomitante à petição inicial. Essas são as minhas ponderações, professora. Ó, esse material que a gente está falando hoje, amanhã vai estar no YouTube do ITJ. Então, se você quer escutar novamente, quer pegar o print aqui, esse resumo muito legal que o Paulo fez, para que você possa gravar, para que possa te ajudar na hora da prova, né? Então, amanhã está lá no YouTube. E como é que a gente faz para achar o Paulo Ferro? Vamos lá, nas redes sociais, no Instagram, é paulosergio.ferro, no Facebook, Paulo Sérgio Ferro, e só. Só tem E o você Face e também Insta. pode mandar lá mensagem para o ITJ, contato@itj.pro.br, porque o Paulo é professor da casa, a gente manda a mensagem para o Paulo, só não pode mandar, cuidado com a mensagem, hein, gente? Cuidado com a mensagem. Paulo, muito, muito obrigado mais uma vez, né? Eu que agradeço. Eu acho, eu estava lendo uma coisa, estava lendo, não, estava ouvindo na rádio na hora que eu estava vindo para minha casa, algo que eu achei fantástico.
é assim, a nossa vida é um ciclo, aonde a gente dá e a gente recebe. Enquanto a gente não aprende a dar, a gente não consegue receber. Então, isso é algo, eu falei assim: "Gente, é fantástico". Então, assim, eu tenho certeza que essa disponibilidade, né, do Paulo, de tal, oferecendo aí para vocês, oferecendo para a gente, na verdade, né, informações valiosas. Então, é com o intuito de que você que a gente que ele está dando, com certeza, eh, ele tem muito a receber, tem bastante crédito aí com Deus, né, mas é importante também que você possa circular, né, então, manda lá para o seu amigo que vai fazer o exame da OAB, né, fala: "Olha, isso pode te ajudar". Eu acho que a gente tem que entrar nessa cultura de, ciclo virtuoso, que a gente possa, de fato, ajudar um outro, para que a gente crie uma cultura de também recebimento. Né, então acho que pode ser algo muito legal, então vamos ajudar o amiguinho, realmente tem, foram informações valorosas e que podem ser aplicadas tanto no exame da OAB como lá no nosso dia a dia na advocacia. Na vida prática da Paulo, advocacia. muito, muito, muito obrigada mais uma Professora, vez. eu que agradeço, sabe o carinho que eu tenho por você e a nossa amizade é de longa data. Eu não sei se a minha sócia, Cláudia Trajano, se encontra na sala, se está nos vendo, mas ela que nos aproximou. E sempre que eu puder ajudar, foi o que a senhora falou. Esse ciclo, ainda mais de informação, é importante circular. E eu estou Informações disposto, tô... boas, né? Boas, Boa, lógico. E como essa que a gente eu... teve hoje. E foi um bate-papo muito bacana, acho que foi muito produtivo. E eu estou à disposição. Queria agradecer a quem está nos assistindo, para quem fará o exame de ordem agora, uma boa prova, e para os colegas advogados, sucesso aí na nossa empreitada. Um forte E abraço a se você todos. quer se atualizar, entra lá no site www.itj.pro.br, ou se você quer recuperar aí as nossas lives anteriores, também é só lá entrar lá no nosso canal do YouTube, Instituto Thaís Jurema. Quinta-feira a gente está de volta aqui com um tema muito legal, que são os novos focos, na verdade, as novas probabilidades ou os novos meios aonde a gente pode exercer o direito, né? Esses novos direitos. Então, a gente vai ter um bate-papo em coisas muito legais que você pode estar nessas novas áreas do direito. Beijo, beijo, Paulo. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, professora. Muito obrigado mais uma vez. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.